No momento que Anakin Skywalker se ajoelhou diante do Imperador e jurou sua lealdade a ele e ao lado sombrio, Anakin Skywalker conseguiu ganhar naquele momento algo que ele, como um Jedi, não tinha antes, que era a ambição. Anakin Skywalker se tornou tão ambicioso no momento que ele se tornou Sith Darth Vader, que ele planejou até mesmo matar e substituir o seu novo mestre, o Palpatine Darth Sidious. É exatamente isso que a gente vai analisar aqui hoje, o plano secreto de Anakin Skywalker de matar e substituir Darth Sidious. A gente consegue ver esse plano em 2 livros, gente. Primeiro, a romantização da vingança do Sith, e o segundo, Skywalker, uma família em guerra. Quando Anakin cometeu todas as suas atrocidades, ele tinha em sua mente que ele precisava ajudar o chanceler Palpatine, ele precisava obedecer ele em tudo se ele queria ter uma chance de salvar a Padmé Amidala, a sua amada esposa, da morte certa. Depois de matar os líderes separatistas, esse foi o momento que Anakin finalmente teve um tempo para parar e refletir, e a gente consegue ver isso no livro Na Romantização da Vingança do Sith. Agora cativo de Palpatine, Anakin Skywalker assumiu novamente um papel familiar que dominou seus primeiros anos, o de um escravo obediente. Para alguém que tanto lutava para submeter os acontecimentos à sua vontade, ser repentinamente despojado de toda autodeterminação teve um efeito estranhamente libertador. Em algum canto da mente de Anakin, ele conseguiu se convencer de que as suas ações brutais e as de Palpatine eram meio severos para um fim nobre. No entanto, no planeta vulcânico de Mustafar, Anakin teve tempo para refletir. Na calmaria que se seguiu à carnificina que ele causou no Templo Jedi, a sua raiva diminuiu, sendo substituída então pelo desespero e a autoaversão. Ele havia perdido a conta de quantos haviam morrido sob a sua lâmina azul. Anakin então chorou e lamentou o homem que havia sido. Pouco depois disso, na sala principal, Palpatine entrou em comunicação com Anakin Skywalker através de um holograma. Anakin então se ajoelhou e a romantização da vingança do Sith novamente expande demais essa cena pra gente. Anakin disse para Palpatine que a liderança separatista não existia mais. Palpatine então disse que então acabou. Você, Anakin, restaurou finalmente a paz e a justiça na galáxia, Lord Vader. Nesse momento, Palpatine mudou sua feição, ele tinha sentido algo através da força, uma espécie de um distúrbio, e ele então alertou o Anakin Skywalker. Ele sentiu uma perturbação na força, e ele disse para o Anakin que ele poderia estar em perigo. Palpatine então disse para o Anakin ficar atento ao presente, atento ao agora, e então ele desligou seu holograma. Nesse momento, Anakin até mesmo deu uma risada. A gente sabe muito bem qual o tipo de perturbação que o Palpatine sentiu através da força. Era o seu mestre Obi-Wan Kenobi que estava na nave da Padmé Amidala, chegando nesse momento lá em Mustafar. Anakin Skywalker, no entanto, cego à força, ele não conseguiu sentir isso, inclusive ele riu de Palpatine. Ele perguntou pra ele mesmo se esse era o melhor que o Palpatine conseguia fazer. Dizer pra ele estar atento ao presente, esse tipo de fala, sugestão, ele conseguia receber até mesmo do Obi-Wan Kenobi. Desde esse momento aqui no início, Anakin Skywalker já inferiorizava o Palpatine. Anakin então de joelhos se levantou com um sorriso escancarado na sua cara de zombação, dizendo: "Você é quem deveria estar atento, meu mestre. Eu sou a perturbação na força." Posteriormente a esses eventos, a nave da Padmé finalmente pousou e o Anakin foi lá se encontrar com ela. Nesse momento aqui, o livro Skywalker, uma família em guerra, expande pra gente o que passou na mente do Anakin Skywalker. O livro diz que o problema de cobiçar o poder é que nenhuma quantidade de autoridade e influência é suficiente para aquela pessoa. Apesar de esmagar aqueles que acreditavam serem os seus inimigos e assumir o seu lugar à direita do recém-coroado imperador, Anakin Skywalker se sentia mais inseguro do que nunca, com medo de perder tudo, exatamente como a lenda Sith do Darth Plagueis havia o alertado. Naquele dia, isso significava que o recém-nomeado aprendiz Sith acreditava-se ainda mais forte que seu desonesto mestre Sith e capaz de derrubá-lo. Acreditando ter trazido paz à República sozinho, cego ao fim da outrora grandiosa democracia, Anakin agora nesse momento ansiava pelo domínio da galáxia inteira. Toda a ambição que o Vader não teve, o Anakin Skywalker, aqui na Vingança do Sith, antes de entrar dentro da máquina, antes de ser desmembrado e perder para o Obi-Wan Kenobi, toda a ambição que o Vader deveria ter era o Anakin Skywalker que tinha antes de perder o duelo.
Se esse Anakin Skywalker fosse o aprendiz Sith que o Palpatine teria no futuro dentro da máquina, vou resumir pra vocês aqui, o Palpatine estava completamente lascado. Como a gente consegue ver aqui, o Anakin não queria só tomar o poder de seu mestre. Ele queria, literalmente, né, conquistar a galáxia inteira com seu novo império. O cara tava bêbado com seu poder. Assim que a Padmé chegou e eles começaram a conversar, novamente agora que a romantização da vingança do Sith expande pra gente também o diálogo que eles tiveram lá. E o Anakin diz o seguinte: nada vai acontecer. Nada pode acontecer. Desde que Palpatine se autodenomine Imperador, Padmé. Que ele o faça. Ele pode fazer o trabalho sujo, toda a opressão confusa e brutal necessária para unir a galáxia para sempre contra ele. Ele se tornará o homem, Padmé, mais odiado da história. E quando chegar a hora certa, nós o derrotaremos. Você não vê? Nós seremos heróis, Padmé. A galáxia inteira nos amará. E nós governaremos juntos. Ok, gente. Se a gente vê só o filme, a impressão que a gente tem é que o Anakin queria tomar o poder, queria derrotar o Palpatine, tipo ali, pouco tempo depois que ele se encontrou com a Padmé e Mustafar. Dá a impressão pra gente que assim, numa questão de horas ou alguns dias, o Anakin Skywalker já ia lá e ia tomar o poder do Palpatine. Inclusive o jogo, né, da Vingança do Sith do PlayStation 2, pra quem já jogou, lá mesmo a gente tem um final alternativo onde nós, o jogador, o Anakin, ele derrota o Palpatine e se torna um imperador, tipo, lá mesmo em Mustafar, ou seja, assim, poucos minutos, algumas horas depois, alguma coisa assim. Só que como a gente vê aqui, de acordo com os livros, né, inclusive a romantização da Vingança do Sith, ela pode ser também considerada, pelo menos um semi-canon ali. Para o George Lucas, pelo menos, ela era full canon, e até mesmo o Reed Star Wars, que é um site assim de altíssima confiança, lá também a romantização é considerada canônica. Tem no máximo ali algumas coisinhas, aqui ou ali, né, que é algumas referências Legends, alguma coisa assim, mas isso daí você pode ignorar, tipo, 99% do livro é considerado canônico. Pelo que a gente vê nesses livros, a romantização da Vingança do Sith e o Skywalker, Família em Guerra, que também é canônico, a gente vê que o Anakin tinha um plano muito claro. Ele queria deixar Palpatine governar, ser odiado pela galáxia. Quando todo mundo se revoltasse contra ele, o Vader, o Anakin ia lá, ia derrotar o Palpatine e tomar o poder junto com a Padmé Amidala. O negócio era insano, né? Obviamente o Anakin não ia conseguir derrotar o Palpatine tão cedo, né? Então ele realmente ia precisar esperar algum tempo, tal, aprender mais poderes. Afinal de contas, até o Obi-Wan conseguiu derrotar o Anakin. Então o Anakin na Vingança do Sith, mesmo sendo muito poderoso, eu acho, né, essa é a minha opinião, cada um vai ter a sua, né, eu acho que lá na Vingança do Sith o Palpatine levava, hein, mas deixa aí nos comentários, gente, quem você acha que ganharia na Vingança do Sith, o Anakin ou o Palpatine? E se você gostou do vídeo, tome o poder, curta e se inscreva. Caso contrário... Você está no conselho, mas não o consagramos mestre Jedi.